O primeiro mês do ano foi positivo para a suinocultura brasileira. Mesmo com recuo nas exportações de carne suína, na comparação com dezembro, o que é comum para o período, o volume embarcado foi recorde para o mês de janeiro. O que segue preocupando o setor são os custos de produção. Para falar sobre este assunto, eu chamo agora o consultor de mercado da Associação Brasileira dos Criadores de Suínos, o Yuri Machado Pinheiro. Yuri, boa tarde para você. Obrigada pela presença aqui no Mercado e Companhia. Obrigado, Marusa. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos ouvem. Yuri, antes da gente falar então, sobre o desempenho das exportações brasileiras de carne suína, vamos falar de preços? Como é que está o ano aí de 2023 para o suinocultor? Bom, nós esperamos Bom, o ano começou melhor do que o ano passado, né? A gente tem que sempre comparar um mês com o mês anterior, do ano anterior, né? Porque existem aquelas oscilações sazonais, né? As oscilações do mercado que ocorrem ao longo do ano, né? E a gente teve um ano, mesmo com o desaquecimento natural do mercado que ocorre no início do ano, tanto do mercado doméstico quanto do mercado externo, uma recuperação rápida dos preços aí que começaram mais baixos em janeiro e já se recuperaram agora no mês de fevereiro com um patamar bastante satisfatório, né, que já permite margens ao produtor. Você acabou de falar aí, que no ano passado o ritmo de crescimento da produção e também a disponibilidade interna de carne suína estavam, em desaceleração. Como é que tem sido a relação, então, de oferta e demanda no mercado interno agora? Nós temos um cenário bem mais favorável ao produtor esse ano, porque nos últimos 3 anos nós tivemos um crescimento muito grande da produção, que num primeiro momento foi acompanhado pela maior demanda da China, especialmente, posteriormente pela própria demanda do mercado interno, que durante o início da pandemia, enquanto existia lá os primeiros auxílios emergenciais, aumentou o consumo de carnes no geral e também da carne suína. Só que depois a produção continuou crescendo bastante e a demanda não acompanhou esse crescimento, né? Então, esse ano já de 2022, e esperamos que 2023, a suinocultura continue crescendo, mas num patamar mais razoável, digamos assim, que permita um ajuste melhor à demanda do mercado doméstico e externo. Então, é por esse motivo que a gente espera que o produtor tenha margem, embora, como tu mesmo falaste no começo do quadro, né, os custos de produção ainda estão elevados. Aí que eu quero chegar mesmo, esses custos de produção, principalmente do farelo de soja, que tem pesado no bolso do suinocultor. Como é que está essa relação aí de troca com o suíno? Os custos de produção da suinocultura eles são muito relacionados à alimentação dos animais, né? E praticamente 80% do custo é a alimentação do suíno, né? Que é a base de milho e farelo de soja. Realmente o farelo de soja subiu muito nos últimos meses, né? O milho até tem se mantido estável, o preço do milho, embora em patamar elevado também, mas a relação de troca hoje do farelo de soja, ela está ao redor de, começa a se aproximar de 3, né, 2,8, em função de que subiu o valor do suíno vivo, né? Mas nós tivemos situações aí muito próximo de 2. O ideal é acima de 3, né, essa relação de quanto que 1 quilo de suíno vivo pode comprar em quilos de farelo de soja, né? Obviamente que existe outros fatores, como é o preço do milho, que é um outro insumo muito importante, que tem um peso grande aí no custo de produção, mas via de regra mais ou menos essa relação. A gente espera que com o aumento do preço do suíno, dessas cotações, né, a gente tenha uma estabilidade nessa relação de troca e que vai permitir aí a margens positivas para a suinocultura. A gente espera que se iguale, Agora, vamos falar de demanda externa. O mercado, então, desacelerou um pouco no ano passado, Com esse reaquecimento da economia da China, Yuri, a demanda pelo produto brasileiro deve aumentar? Quais as expectativas agora? Bom, a gente tem uma expectativa no mercado externo de crescimento, mas é um crescimento pequeno, tá, Manus? A gente fechou o ano passado com números muito parecidos com 2021, em termos de volumes exportados.
pouco mais de 1 milhão de toneladas, 1 milhão e 13 milhões de carne in natura, né? Que deu uma redução aí de 1,4% em relação ao ano anterior. Esse ano, a gente espera um crescimento ao redor de 2 a 3% nas exportações, né? Como a suinocultura, como as exportações representam em torno de 20% do que a gente produz, e a suinocultura deve crescer em torno de 4% esse ano, é o que se estima, a gente também vai ter um ganho em relação ao consumo interno, né? O consumo per capita mesmo, a gente deve ter um ganho, talvez não no mesmo patamar de crescimento que nós tivemos nos últimos anos, mas a gente deve continuar ganhando mercado na mesa do consumidor brasileiro. Então, a expectativa é de um pequeno aumento de demanda do exterior e um maior aumento de consumo, de demanda no mercado interno, né? Yuri, obrigada pelas informações, viu? Sempre muito bom recebê-lo aqui em nosso programa.